Tem gente que acha que tudo é por acaso. E parece que demônios não existem, parece que espíritos malignos não existem, parece que nós estamos vivendo aqui num paraíso, que o diabo está lá no inferno preso, e aqui não tem nada de demônio, aqui é só Deus que aqui está, só o Espírito Santo que aqui está. Negativo. Bom, talvez o que esteja acontecendo na sua vida ou na vida da sua família está sendo causado pelo quê? Um espírito. E como que acontece? Como é que um espírito causa algo na pessoa? Quando um espírito maligno ele entra na vida de uma pessoa, o que ele é, a pessoa se torna. O que ele é, a pessoa se torna. Se alguém já foi do lado do espiritismo, de quando incorpora-se as pessoas, você percebe que quando uma entidade chega uma pessoa, ela assume as características daquela entidade. É assim que funciona. E aqui não foi diferente. Essa enfermidade era causada por um espírito. Era um espírito de enfermidade, então aquela mulher ficou o quê? Enferma. Se fosse um espírito de miséria, a pessoa viveria como? Miserável. Se fosse um espírito de vício, e tem muita gente que não concorda, mas vícios, por trás de vícios, muitos deles estão o quê? Espíritos malignos. Você pode pesquisar o que eu estou falando. Muitas entidades, quando incorporam as pessoas, elas pedem bebida, elas pedem cigarro, elas pedem charuto, por aí vai. Por aí vai. Então, talvez o vício que está ali é causado por um espírito. Talvez a prostituição que a pessoa tem vivido é causada por um espírito. Espírito de prostituição, e a pessoa não consegue sair da vida de prostituição, porque ali tem um espírito de prostituição. E por aí vai. Então isso aqui é muito sério. A Bíblia deixa claro que não era uma enfermidade, simplesmente. Era uma enfermidade causada pelo quê? Por um espírito maligno. É claro que a gente não pode cometer o erro de espiritualizar tudo, né? A gente tem que ter o discernimento para não se tornar uma pessoa que tudo é causado por demônios. Não. Mas tem muita coisa que é. E você tem que examinar se o seu caso não é um espírito maligno que tem causado o que está acontecendo, seja a enfermidade ou seja o que for. Olha o que diz o restante. E ela tinha um espírito de enfermidade havia quanto tempo, irmãos? 18 anos. E olha o que essa enfermidade ou esse espírito de enfermidade fazia com ela. E ela andava como? Encurvada, e não podia, isso aqui é o detalhe principal, e não podia de modo algum, o quê? Endireitar. Irmão, quando é um espírito maligno que causa enfermidade, que curva a vida daquela pessoa, não adianta mesmo. Ela pode se esforçar, alguém pode conversar, alguém pode tentar passar o melhor remédio, o melhor tratamento, não funciona. Não vai funcionar. Aquela mulher, por mais que ela tentasse, a Bíblia é clara que ela não podia de modo algum fazer o quê? Se endireitar. E tem muita gente que está assim na vida, que não consegue de modo algum o quê? Se endireitar. Mas não é a postura. No caso dela era a postura, né? Ela andava como? Encurvada. Ela não conseguia endireitar a postura. Tem gente que não consegue endireitar a vida. Tem gente que não consegue endireitar a maneira de viver. E o que mais ontem Deus falava ao meu coração foi o tempo que ela estava ali, nessa situação, 18 anos. Perceba que ela estava na igreja. Perceba que ela estava numa sinagoga. O que eu falo? Eu estava falando nos outros cultos aqui, irmãos. Você estar na igreja é o primeiro passo. Porque se ela não estivesse na sinagoga, ela não teria ouvido quem? Jesus. Ela não teria aprendido de Jesus. É importante você estar na igreja para aprender de Jesus. Diga glória a Deus. Mas só o fato de estar na igreja não muda a vida de ninguém. Você quer que eu seja sincero a você? Quantas pessoas, meu irmão, estão na igreja, mas até hoje não se endireitaram? Não conseguiram se endireitar. Estão na igreja, mas até hoje não conseguiram se endireitar. Por quê, pastor? Eu vou mostrar para você. Porque como ela, talvez estejam na igreja, talvez estejam numa sinagoga, talvez estejam ouvindo a respeito de Jesus, mas ainda estejam longe. Não aceitam, não querem um compromisso, não querem se envolver com Jesus, não querem se chegar perto dele, quer escutar de longe.
E desse jeito eu posso até estar dentro da igreja, mas, meu irmão, eu nunca vou conseguir me endireitar. Quantas pessoas estão na igreja, mas até hoje fumam, até hoje bebem, estão na igreja, mas até hoje se prostituem, estão na igreja, estão conhecendo, ouvindo, mas existem demônios, que eu vou explicar uma coisa para você, eles lutam para tirar a pessoa da igreja. A maioria das vezes é isso, o demônio luta para tirar a pessoa da igreja, só que tem demônios que ele não quer tirar a pessoa da igreja. Tem demônios que ele se contenta em que a pessoa fique na igreja, desde que ela não se endireite, desde que ela continue torta na vida, encurvada. Estou falando de uma maneira simbólica, você está entendendo o que eu estou falando, né? De uma maneira errada. Para ele está bom, ele quer que a pessoa fique ali mesmo. Por quê? Porque para ele está confortável. Para o mal é vantagem que a pessoa, ainda que esteja na igreja, ela não se endireite. Para ele está bom. Ele até quer que essa pessoa fique ali mesmo. Ela fica na igreja, mas ao mesmo tempo ela não chega perto de quem? De Jesus. E não se endireita, e vai passar a vida desse jeito. Vai passar a vida dessa maneira. É o que Satanás quer. Só que um dia, nesse dia, Jesus percebe essa mulher e Jesus a chama. Quer ver? Olha o que acontece aqui, versículo 12. E vendo a Jesus, o que ele fez? Chamou-a a si. E disse: mulher, estás livre da tua? Primeira coisa, quando Jesus vê a ela, Jesus a chama para perto. Então você percebe que ela estava o quê? Longe, distante. Irmão, tem muita gente assim, como eu disse para você, que não quer se envolver, que não quer chegar perto. E muitas vezes o pastor é usado aqui para chamar a pessoa, para fazer o convite, para realmente se entregar a Jesus, para realmente assumir um compromisso com Deus, para chegar perto do Senhor, para não ter medo de se envolver com Ele. Ah, mas eu não quero. Ah, não, mas eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar aquilo para chegar mais perto de Jesus. O meu irmão, é a única maneira de você se endireitar na vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu estava falando sobre esse jejum, né, que nós estamos fazendo aí 40 dias. Eu tenho convidado. Vamos chegar mais perto, porque a melhor maneira de você chegar perto de Jesus é consagrando a sua vida. É você deixando o pecado, é você deixando o erro, você é conhecendo mais da palavra, é com jejum, com oração, com a palavra, que você vai chegando mais perto. E Jesus convidou, e ela veio. E chegando-se, diz assim, chamou a si, e disse: mulher, está livre da sua enfermidade. Olha o versículo 13 agora. E impôs a mão sobre ela. E o que aconteceu? E logo se endireitou. Irmão, agora ela estava perto o suficiente para que ele pudesse estender a mão e colocar sobre ela. É o que nós precisamos. Irmão, Jesus quer que nós venhamos nos aproximar dele. Não basta estar na igreja, tem que estar perto de quem? De Jesus. Porque essa mulher há 18 anos estava dessa maneira e não podia de modo algum se endireitar. E aí é que está. A pessoa só vai glorificar a Deus quando ela se endireitar. Olha o que diz ali, ó. Impôs a mão sobre ela e logo se endireitou. E o que ela fazia? A glória a Deus. Quantas pessoas até hoje não estão dando glória a Deus na sua vida, glorificando a Deus na sua vida, porque ainda não conseguiram se endireitar. E aí, infelizmente, a gente é obrigado a ouvir algumas coisas por causa exatamente disso. Você já deve ter ouvido alguém falar assim: ah, eu não vou na igreja não, porque o fulano, eu conheço, vai na igreja, vamos dizer, há 18 anos, um exemplo da mulher aqui, né? Há 18 anos, e até hoje não se endireitou. Até hoje continua com a mesma vida torta, com a mesma vida errada, ainda mente, ainda rouba, ainda se prostitui, ainda engana. Para que eu vou na igreja? Enquanto a pessoa não se endireita, ela não vai glorificar quem? A Deus. Só uma pessoa direita, irmão. Só uma pessoa correta é que pode glorificar a Deus. É que pode dar a Deus glória na sua vida. Diga glória a Deus. Entendam, não estou dizendo uma pessoa perfeita. A perfeição Deus não busca. Mas é alguém que saiu da vida torta e se endireitou. É como a Bíblia fala: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que fazia não faça mais. É tão bonito. O que é o Evangelho de Cristo? É você ver uma pessoa, chegar para ele e falar assim: ô fulano, vamos lá tomar uma. E todo mundo sabia, um exemplo, ele era lá o maior pinguço que tinha na cidade. Um exemplo, tá?
É o maior pigunço que tinha na cidade. Olha que bonito isso. Alguém chega, oh, vamos lá tomar uma. Ele fala assim, não bebo mais. Não. Imagina, já viu o queixo da pessoa cair e fala, você não bebe mais? É bonito isso, sim ou não? Mas o que aconteceu que você não bebe mais? Você bateu a cabeça? O que foi? Não, eu encontrei Jesus. Jesus me libertou, diga glória a Deus. Irmão, não tem pregação maior do que essa. Diga glória a Deus. Porque quando Jesus realmente entra na vida de uma pessoa, quando ela se aproxima de Jesus, não tem jeito dela continuar torta. Com a vida curvada, ela se endireita. Diga glória a Deus. Ela se endireita. Isso é que é lindo, isso é que é bonito. É você ver a pessoa que era daquela maneira, já conhecida por todos, e chega perto de Jesus, e naquele momento que ela tem um encontro com Jesus, a vida dela se endireita, e todo mundo assusta. Eu estava ouvindo esses dias o testemunho do irmão do pastor Jaime, o pastor Jaime de Amorim Campos. Quem conhece o pastor Jaime, já viu na televisão o pastor Jaime. O irmão do pastor Jaime chama-se Jorginho, o jogador da seleção, muito conhecido, né? O Jorginho, quem já ouviu falar do Jorginho, jogador da seleção? E o Jorginho contando em lágrimas, até bonito, eu quero ver se eu separo aqui para você pegar um pedacinho do testemunho do Jorginho. Tem como dar uma olhadinha aí? Uma olhadinha para mim, vê se acha um pedacinho do testemunho do Jorginho. E ele conta assim em lágrimas, acho que ele está num programa de televisão, eu não sei que programa que é, e o Jorginho ele fala assim, né? Olha, deixa eu contar a respeito do meu irmão. O meu irmão, quantas vezes eu vi o Jorginho dizendo, ele bebia, e quantas vezes eu vi ele em casa manifestar com um espírito maligno e quebrar tudo dentro de casa. Agredia a minha mãe, agredia a nossa família, o meu irmão. E um dia eu vi esse cara, ele até chora quando ele fala, eu vi esse cara, eu tinha medo dele, que eu cresci vendo ele fazer tudo aquilo. Um dia esse cara chegar em casa e falar assim, ó, nunca mais eu coloco uma gota de álcool na minha boca. E todo mundo assustou, mas como? Mas por quê? Porque eu fui para a igreja, eu fui até Jesus, Jesus me libertou, acabou, não tem mais isso. Eu vi isso com a minha vida, eu vi isso diante dos meus olhos. Isso para mim não tem preço. E hoje está lá, era um homem perdido, era alguém que ninguém dava nada, que já era um viciado em bebida desde a juventude. Hoje, como o próprio pastor Jaime diz, a maioria dos amigos dele de bebida já nem vivos estão mais, que a bebida destruiu, acabou, e hoje ele é um homem de Deus, um servo de Deus do jeito que é. É só Jesus que pode fazer isso, diga glória a Deus. É só Jesus que pode endireitar, meu irmão. Seja você quem for. Pastor, mas a minha vida, pastor, já tem muito tempo que está torta. Como é que tem como consertar? Como diz o ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto. Meu irmão, só se não encontrar Jesus. Porque se encontrar Jesus, Jesus endireita. Diga glória a Deus. Não tem, meu irmão, situação que Jesus não possa endireitar. Ah, mas a minha situação é muito complicada. Ele endireita. Se aproxima dele. Dá para ele, aceita o convite dele. Ele te chama para perto. Ele vai colocar a mão sobre você. E ele vai te endireitar. Amém, Jesus? Como que Jesus faz isso? É só você permitir. É só você reconhecer a Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, que só Ele é quem pode endireitar a sua vida, e Ele vai fazer isso. Bem rapidinho, vamos lá para Provérbios capítulo 3, versículo 6. Rapidinho. Provérbios 3, 6. Fala a respeito disso. Depois de Salmos, tem Provérbios. Provérbios 3, 6. Irmão, imagina 18 anos, todo mundo devia conhecer a mulher encurvada naquela cidade. Uma pessoa com uma deficiência dessa, vamos dizer assim, é uma característica que não tem como, né, esconder. Todo mundo fala, lembra um exemplo, a Mariazinha? Quem? A Mariazinha, a curvada, a corcunda. Todo mundo devia conhecer, todo mundo devia saber. Ah, Mariazinha, é a mesma coisa com aquela pessoa que bebe. Ah, o João, quem é o João? O João, aquele que bebe lá e vive caído lá pelos cantos. Ah, quem que é a Joana? É a Joana, aquela que sai com todo mundo, tem aquela má fama. Quantas pessoas, imagina essa mulher curvada, todo mundo conhecia ela até pelo seu pecado. Tem gente que é conhecida pela sua tortuosidade. Essa mulher era conhecida pela sua enfermidade.
Porque é assim ou não é? Ah, quem que é a Mariazinha? A Mariazinha, corcunda, que mora ali não sei aonde. Todo mundo a conhecia pela sua enfermidade. Tem gente que é conhecido pela maneira errada que vive. Tem gente que é conhecido e de repente, num dia aquela mulher sai da igreja, totalmente direita. Diga glória a Deus. Ninguém vai poder falar mais a Mariazinha corcunda. Ninguém vai poder falar mais a Mariazinha torta. Não, agora ela teria que ser chamada pelo nome dela. Diga glória a Deus. É bonito isso, irmão. É o que Jesus faz na vida de uma pessoa. Amém? É o que Jesus faz na nossa vida. Vai fazer na sua família também. Ah, o pastor, o meu filho, todo mundo fala, o João, o briguento. Que aquele lá, misericórdia, gosta de brigar. Jesus muda ele, Jesus endireita ele. Diga graças a Deus. Ah, é o outro lá, pastor, a minha filha ou meu filho é conhecido lá com aquele que não leva desaforo para casa. Jesus muda, Jesus endireita. Mas como que isso acontece? Olha lá, ó. Diz assim: reconhece-o em todos os seus caminhos. E o que ele vai fazer? Ele endireitará as suas veredas. Presta atenção nisso aqui, porque eu nunca tinha entendido esse versículo. Eu falo que Deus sempre traz um entendimento, uma revelação da palavra, e a revelação é que traz a bênção, amém? Que traz a resposta. E eu estava meditando nesse versículo, e eu falei, Jesus, qual que é a diferença do caminho e da vereda? Porque ele está dizendo assim, reconhece em todos os seus caminhos, e ele vai endireitar as suas veredas. E aí eu fui procurar saber, irmãos, escuta só o que Deus me fez entender aqui. O caminho, ele representava algo construído, um espaço já destinado mesmo para o trânsito de pessoas, para o trânsito de veículos. Era, vamos dizer assim, de propósito, já feito para isso. Era um espaço aberto para que pudesse transitar pessoas. E o que era uma vereda? Uma vereda era uma espécie de caminho mais estreito. O dicionário traz como um caminho mais estreito, um acesso, até um atalho. Era vereda. Então presta atenção, só para você entender. Quando você reconhece a Deus no seu caminho, você vai andar de uma maneira direita, reta. Diga glória a Deus. Porque caminho só tem um. Jesus nunca disse, presta atenção, Jesus nunca disse eu sou um dos caminhos. Jesus nunca disse isso. Essa história de que todo caminho leva a Deus é mentira. Mentira. Ele disse eu sou o caminho. Então, nesse entendimento, claro que você vai ver essa palavra veredas em outros versículos aí com um entendimento diferente, mas dessa maneira aqui, a vereda significa atalhos. A vereda aqui significa caminhos mais rápidos. Então, quando você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireita na sua vida tudo aquilo que você tem usado como atalho, tudo aquilo que você tem usado como acesso, coisas que estão fora do caminho. Ele vai endireitar. O caminho só tem um. E se você quiser viver realmente o que Jesus tem para a sua vida, não adianta, você tem que entrar no caminho, reconhecer que só existe o caminho. O caminho é quem? É Jesus. O resto, meu irmão, é vida. E aí não adianta. Por quê, pastor? Porque se eu não o reconhecer, eu vou estar sempre pegando atalhos. Os atalhos são aquilo que eu entendo, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu acho certo. Mas a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece certo, mas que o fim são o quê? São de morte. Não vai adiantar nada. Se eu quiser que Ele venha endireitar todas as minhas veredas, eu preciso reconhecer Ele em todos os meus caminhos. Jesus, o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. O Senhor é a maneira certa de andar. A Tua palavra é a maneira correta de andar. Quando você reconhece, Ele endireita a sua vida. Diga glória a Deus. Ele vai endireitar todas as suas veredas. Não tem outra maneira, não tem outro jeito. Eu estava contando um caso para você, e quando eu falo assim, eu falo de uma maneira que você não saiba e você nem imagine quem seja. E eu conversando há um tempo atrás, eu fui à casa de uma senhora e eu comecei a pregar para ela a respeito de Jesus. A senhora me encontrou, achou o meu telefone
me pediu ajuda, ela estava passando por um momento muito difícil. E eu fui até a casa dela, e eu lembro que quando eu cheguei à casa dela, eu comecei a falar para ela de Jesus. Ela tinha um companheiro, e o companheiro todo tempo atrapalhava, sabe, tentando atrapalhar mesmo assim, para que eu não conseguisse falar com ela. E eu tentava, e eu via que ela tinha uma sede, ela tinha uma fome, ela queria uma mudança de vida, ela estava com uma depressão profunda, crise de pânico, crise de ansiedade e tudo mais. E eu comecei a falar para ela, eu falei, olha, mais do que essa cura, Jesus quer te dar a vida eterna. Jesus quer te dar a salvação. E fui falando, mas o companheiro não queria deixar. E essa mulher, ela foi, e ela disse, não, eu quero isso sim, pastor, eu quero para a minha vida. Enfim, ele não conseguiu impedir ela, ela veio para a igreja. Ela começou a buscar Deus, ela começou a se envolver com Deus, e ela chegou um dia que ela tomou a decisão, ela disse, olha, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero nascer de novo, eu quero deixar esse passado para trás, quero perdoar. Ela tinha uma mágoa muito grande, e ela disse, eu quero perdoar e quero me livrar disso aí. E o companheiro, quando ela tomou a decisão, o homem ficou doido. Disse, não, você não vai fazer isso, esse negócio de se batizar, esse negócio aí de entregar a vida para Jesus, não, isso aí é muito cedo, isso aí você tem que ter muita certeza e tal. Ela disse, olha, eu não quero saber o que você acha, você pensa, é a minha decisão, está tomada e ponto final. E ela foi e ela se batizou. E aí a coisa foi ficando difícil, por quê? Os dois não eram casados, um companheiro, foi o que eu falei, né? Era um companheiro. Ela falou, pastor, eu preciso resolver a situação na minha vida, porque eu quero seguir o caminho, eu quero fazer o que é correto, só que ele não quer. Ele não quer se casar, ele não quer se consertar, ele não quer se batizar, ele não quer nada com nada. Eu falei, a senhora precisa orar a Deus então, de uma maneira muito séria. A senhora precisa falar, Jesus, o negócio é o seguinte, ou ele vai entrar no caminho comigo, e nós vamos nos endireitar, nós vamos acertar a nossa situação e servir a Deus, ou o Senhor vai tirar ele da minha vida. A senhora tem coragem de fazer essa oração? Ela falou, pastor, eu tenho. Eu falei, então vamos orar. E nós oramos. E no caso dela, pouco tempo depois, o homem virou a cabeça e falou, o negócio é o seguinte, eu não quero mais saber disso aí não, já estou cheio, eu quero é beber, eu quero é por forró, você vai comigo ou não vai? Ela falou, já te falei, essa vida para mim acabou. Não quero saber mais disso aí não. Se você quiser, você vai sozinho. Então, pois bem, ele catou as coisas dele e foi embora. Aí ela me ficou chorando. Ai, pastor, fiz a coisa certa e tal. Eu disse, olha, nós oramos. Eu perguntei, você tem coragem de fazer essa oração? Você falou que tinha. Eu falei, eu tenho que ser sincero para a senhora. A senhora está melhor agora do que estava antes. Porque antes a senhora estava vivendo no pecado. Antes a senhora estava vivendo no erro. Agora não, agora a senhora está vivendo em liberdade. Não tem mais acusação contra a senhora, agora a senhora pode participar de tudo que Deus tem para a vida da senhora. Falei, agora eu vou te dar um conselho, fica firme nesse caminho. Aí ela respirou, falou, pastor, é verdade, agora ninguém me impede mais, agora eu vou entregar minha vida de verdade para Deus, agora eu vou buscar Deus de verdade e tal. E aí eu senti no coração, falei, só que é o seguinte, a senhora permanece no caminho. A senhora já errou uma vez, não erra de novo. Fica firme, se Deus tiver que preparar alguém para a senhora, vai ser alguém preparado por Deus dentro da palavra. Quando eu digo no caminho, é dentro da palavra, conforme a palavra manda, fora do pecado, fora do erro. Ah, tá bom, pastor, não, eu não vou cair de novo não nessa, pastor, já sofri demais na minha vida sentimental, chega, eu vou ficar firme. Meu irmão, não durou 2 meses. Daqui a pouco ela enrolada de novo na vida sentimental e aquela vida toda errada de novo. Falei, mulher de Deus, que a senhora já sofreu, a senhora vai se enrolar de novo, faz a coisa certa. Não, pastor, mas o senhor sabe como é que é, ele é tão gente boa, ele é isso, ele é aquilo. Eu falei, olha, não faz. Pode ser gente boa, pode ser isso, pode ser aquilo, mas não existe nada com a bênção de Deus fora do caminho, e não vai dar certo. Olha para mim, você já viu você fazer uma coisa errada e dar certo? Não tem jeito, irmão, isso é ilusão. A pessoa ela coloca uma esperança no coração, enganando a si mesmo. Ela diz assim, não, eu sei que está errado, mas vai dar. Se você sabe que está fora da palavra, se você sabe que Deus não se agrada, não fica se enganando não, meu irmão. Se endireita.
Porque se você está fazendo errado, não vai dar certo. Tem o caminho, e o caminho é um só. Eu disse para ela, falei, a senhora sabe qual é o caminho? Não adianta, faz do jeito certo para a senhora não sofrer. Pois ela teimou, ela quis, e voltou de novo, e sofreu de novo, e padeceu de novo. Ai, por quê? Por quê? Ué, como por quê? Irmão, se Deus tem algo para você, vai ser no caminho, não vai ser fora do caminho. Diga glória a Deus. Não pega um atalho, não. Ah, mas está demorando tanto, eu acho que eu vou pegar um atalho, a gente se conheceu, já vem aqui para dentro de casa, já vamos fazer assim, vamos fazer assado. Você está acelerando, você está querendo pegar um caminho mais rápido, meu irmão, que não vai te levar onde você quer. O que vai te levar ao que você deseja, meu irmão, é o caminho. Diga glória a Deus. E o caminho é quem? É Jesus. E Jesus é quem, pastor? É a palavra. Ele é a palavra. Amém, Jesus? Fora da palavra você não vai chegar. Eu até brinquei com a igreja de manhã, eu falei, como que tem gente que quer continuar sofrendo? A palavra certa é essa. Pastor, mas ninguém quer sofrer. Meu irmão, quem conhece o caminho e pega um atalho, quer sofrer. Está querendo sofrer. Quem conhece o caminho e quer achar que pode chegar por outro lugar, vai sofrer. Até brinquei com a igreja, falei assim, esses dias atrás mandaram um vídeo, colocaram assim, vida de pastor não é fácil. Aí tinha um buraco assim, e tinha uma ovelha lá enganchada lá no buraco lá. Aí o pastor vem e pega com todo esforço, vai, até que ele consegue tirar a ovelha. Aí ele tira a ovelha e coloca ela, aí ela pega, agora vai, né? Aí ela dá 2 pulos e cai no buraco de novo, lá na frente. Mas o que faz agora? Vamos lá, vamos com paciência, vamos tirar de novo. Tira de novo, coloca de novo no caminho. Agora segue o caminho. Errar, a gente pode errar, mas insistir no erro, meu irmão, aí é só por vontade própria. Quem é que nunca errou? Quem é que nunca falhou? Mas se você já está conhecendo o caminho, se endireita. Diga graças a Deus. Se você já sabe, se você já sofreu, pastor, já sofri tanto na minha vida, mas não consigo me endireitar. Então hoje eu vou orar por você. Às vezes tem um espírito maligno aí que não deixa você se endireitar nessa área da sua vida. Mas eu vou orar por você. Hoje você vai sair daqui direito, correto. Amém, Jesus? E esse mal vai ter que cair por terra, não vai ficar não. Em nome de Jesus. Agora o segredo é esse. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Ele vai endireitar as suas veredas. Pastor, mas é tão difícil endireitar a minha vida. Pastor, a minha vida é tão complicada. Não tem vida complicada que Deus não possa endireitar. Deus torna tudo plano, Deus torna tudo reto. Deus torna tudo de acordo com a vontade dEle. Amém? Para a gente encerrar rapidinho, vamos lá para Isaías 45. Eu quero fazer uma oração para você hoje. Isaías 45, versículo 1, 2 e 3. Presta atenção nisso aqui. Isaías 45. Eu já vou orar por você já. Em nome de Jesus. Isaías 45, versículo 1, versículo 2, versículo 3. O que diz aí? Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita. Você sabe que eu já expliquei para você que você tem que ler a Bíblia se colocando nela, pegando a palavra para você. Amém? Se você lê a Bíblia como uma palavra que foi para aquele tempo, para aquela pessoa e não é para você, ela não funciona na sua vida. Então eu quero que você tire esse nome aí, que está aí, ó, Ciro, e põe o seu. Coloca o seu aí no lugar. De verdade, assume para você, meu irmão, que Deus está falando. Então vai ficar assim, ó, assim diz o Senhor a seu ungido. Eu, pastor, sou ungido de Deus, sim. Deus, meu irmão, Ele escolheu você. Ah, pastor, mas eu não escolhi Deus. Não interessa, não é você que escolhe, quem escolhe é Ele. Diga glória a Deus. Eu não estou aqui porque eu achei melhor servir a Deus. Não, Ele que me escolheu. Diga glória a Deus. Eu era falho, pecador, cheio de erro. Não sei porquê, mas Ele me ungiu. Ele me escolheu. E não tem capacidade em nós, qualidade em nós para que Deus venha nos escolher. Ele nos escolhe por amor dEle. Amém? Por amor dEle mesmo.
Então tome para você essa palavra. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Maria, o José, o Renan, João, seja qual for o seu nome, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante da sua face. Olha o que ele diz agora: eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele, o quê? As portas, e as portas não se fecharão. Eu creio. Irmão, eu creio que o que Deus tem para mim, o que Deus abriu para mim, o que Deus abriu para você, as oportunidades, as portas que Deus abriu para você, Ele me ungiu, Ele te escolheu, não vai se fechar. Amém, Jesus? Não vão se fechar. Como eu dizia àquela senhora do exemplo que eu te dei aqui, eu disse para ela: o que Deus tem para você vai ser no caminho. E não precisa ficar desesperado, correr, querer pegar um atalho por aí, não. Porque se foi Deus que abriu para você, a porta vai ficar aberta. Ninguém pode o quê? Fechar. Eu não preciso sair do caminho para chegar naquilo que Deus tem para mim. Porque a porta que Deus abriu para mim, irmão, vai ficar aberta. E eu vou chegar nela pelo caminho, não é fora dele. Pode demorar mais, pode ser mais difícil. Tem um atalho ali que se você fizer, você chega mais rápido. Não quero. O que Deus tem para mim vai ficar aberto. Diga glória a Deus. Você crê nisso que eu estou te falando, sim ou não? Não pode ficar em paz. Não sai da presença de Deus, não. Porque tudo que Deus tem para você, toda porta que Deus abriu para você, não vai se fechar. Está lá, ó, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Você não precisa sair da presença de Deus para conseguir nada. Nada, meu irmão. Às vezes a gente fica ansioso. Às vezes a ansiedade, que a gente quer resolver logo a nossa vida. A gente quer sair logo da situação financeira que a gente está. Ah, pastor, eu queria logo um jeito de pagar as minhas dívidas e sair dessa situação. E você fica inventando atalho. Não faça isso. Às vezes você pega até o que é de Deus. Não faça isso. Continue sendo fiel a Deus. Estou falando pelo Espírito Santo. Porque a porta que Deus abriu para você, com fidelidade, você vai chegar lá. Ninguém fecha essa porta. Amém, Jesus? A porta que Deus abriu para você, com temor e amor, você chega lá. Na obediência você chega, meu irmão. Ninguém fecha essa porta. Amém? O que é seu, se você permanecer no caminho, você vai alcançar. E ele diz mais, só que aí é que está. Olha o versículo 2, ó. Eu irei adiante de ti. E o que ele faz quando ele vai na nossa frente? Endireitarei o quê? Aí é que está. Eu só consigo andar por caminho reto se Deus estiver na frente. Porque todo caminho reto na minha vida só é reto porque Deus endireitou. Deixa eu explicar uma coisa para você. Mesmo que Deus tenha aberto as portas, tem coisa na sua vida que se você não pôr Deus na frente, irmão, não vai dar certo. Se você coloca Deus na frente, Ele vai adiante. Quando chega a sua vez de passar, aquele caminho já está reto, porque Ele endireitou. Diga glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou te falando? Não deixa de pôr Deus na frente. Você pode ter toda a capacidade do mundo, irmão, mas não faça nada sem colocar Deus adiante de você. Porque lá na frente, irmão, tem caminho que você não conhece. Tem caminhos tortos, não faz nada sem orar. Não faz nada sem oração. Faz tudo colocando Deus na frente. Porque quem quer passar na frente de Deus comete dois erros. Primeiro que Deus não anda atrás de ninguém. Se você passar na frente de Deus, Ele te deixa. Você vai sozinho. Porque Deus não anda atrás de ninguém. Deus só anda onde? Na frente. Ou você ora antes, ou você busca antes, ou você pede antes a direção dele para tomar a decisão, ou senão depois você está sozinho. Se você vai lá e faz, se você vai lá e decide, se você vai lá e faz, você está o quê? Sozinho. A única coisa que você pode fazer depois é voltar atrás e falar: Jesus, me perdoa. Agora o Senhor vai na frente e eu vou atrás. Diga glória a Deus. E segunda coisa, você não consegue endireitar. Irmão, presta atenção. Eu creio que Deus abriu a porta para nós. Vamos dizer, Deus, vou falar de mim, tá? Você coloque aí na sua situação. Deus me abriu a porta da obra de Deus. Eu creio que Deus, através da minha vida, vai ganhar muitas pessoas. Só que isso não vai acontecer se Deus não estiver adiante. Eu sei que tem lugares por onde eu vou passar
que antes de eu passar, tudo tem que ser colocado em oração, tem que ser colocado diante de Deus, para que antes de eu chegar lá, o próprio Deus já tenha chegado. Diga glória a Deus. E aquele caminho, quando eu for chegar a minha hora de passar, ele já esteja direito. Porque Deus, ele vai na frente para fazer o quê? Para endireitar. Não deixa Deus para trás não, hein? Porque você vai chegar lá, você vai encurtar um caminho torto. E você não vai conseguir passar. Quem está entendendo, diga amém. Então eu creio sim que Deus já abriu as portas para nós, mas Ele tem que estar diante de mim. Olha, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. O que mais? Presta atenção nisso. E quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Irmãos, os obstáculos são muito grandes. O diabo coloca, meu irmão, dificuldade mesmo. Não pense você que ele não vai colocar, não. Tem gente que acha que quando está no caminho, tudo vai ser mil maravilha. Não, vai ter obstáculo. Que você só vai romper. Aliás, não é nem você que vai romper. É Deus que vai romper se Ele estiver na sua frente. E Ele vai rompendo e deixando o caminho aberto para você. Porque ali foi colocado um obstáculo para você não passar. O diabo coloca barreira pesada mesmo. São portões, como diz ali, portas de bronze e ferrolhos do quê? De ferro. Se você não orar antes, se você não buscar antes, se você não pedir a Deus para que esteja à frente, você não passa. É Deus quem tem que passar, para que quando chega a sua vez já esteja aberto. Quem está entendendo, diga amém. Porque o diabo vai tentar fazer de tudo para me parar, vai tentar fazer de tudo para parar você. Porque o diabo sabe que você está se endireitando. Satanás sabe que sua vida está se endireitando. O diabo sabe que as coisas estão começando agora a se endireitar. E ele vai querer parar você. Mas ele não consegue se Deus está adiante, se Deus está na sua frente. Amém? Continua. Ele diz assim, ó: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. O 3 diz assim, ó: e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas o quê? Encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Diga glória a Deus. Como eu falei, quando uma pessoa se endireita, ela não vai ser mais chamada, mais conhecida pelo nome da enfermidade que ela tinha, do vício que ela tinha, da vida que ela vivia. O Antônio Pinguço, a Maria mentirosa, o João corcunda. Não. Quando Deus realmente liberta uma pessoa, meu irmão, pode ter certeza que ela é chamada pelo nome. Diga glória a Deus. Quando Jesus encontrou Zaqueu, Zaqueu estava em cima de uma árvore querendo ver Jesus. A Bíblia diz que Jesus parou e disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém habitar na sua casa. Você sabe como que ele era conhecido? Você pode ler na Bíblia, está escrito assim, ó: Zaqueu, o publicano. Até ali. Só que quando ele tem um encontro com Jesus, porque ele queria isso, ele buscava, ele estava querendo, ele se esforçou. Ele não tinha altura, então ele subiu num lugar alto, ele fez a parte dele, para que ele pudesse ver Jesus. Naquele momento acabou. Jesus o conhecia, ninguém precisou falar o nome dele para Jesus. Jesus chamou ele pelo nome: Zaqueu, desce depressa. E quando ele teve aquele encontro com Jesus, ele se endireitou. Ele falou: o negócio é o seguinte, Jesus, eu vou pegar metade do que eu tenho e eu vou dar para quem precisa. E se eu defraudei alguém, olha que conserto, hein? Ele era um publicano cobrador de impostos, judeus que cobrava imposto para Roma. Para você ver como a fome dele de dinheiro era grande, traindo o próprio povo, né? Ele disse assim: eu vou restituir 4 vezes. Ninguém pediu isso para ele. Ele que se endireitou. Diga glória a Deus. Eu quero andar direito agora. Eu quero andar direito. Se eu fiz alguma coisa errada, se eu defraudei alguém, eu desapego agora de todo bem material. Porque um publicano, ele era apegado, irmão. Como eu falei, uma coisa assim, um publicano falar que dava metade do que ele tinha para os outros, você olhar e falou assim: o quê? Você vai dar metade do que você tem para os outros? Você vai restituir 4 vezes alguém que você prejudicou? Então isso é Deus, isso é Jesus, só pode. Entendendo, diga amém. É só Jesus para endireitar assim, irmão.
você. Pois é. Quando alguém realmente tem um encontro com Jesus, ele se endireita. É o que tem que acontecer comigo. É o que tem que acontecer com você aqui hoje. Amém. Ele diz assim: eu te darei os tesouros escondidos. Volta lá. E as riquezas encobertas. Eu creio que tem muita coisa aí que Deus tem para você que você não sabe ainda, irmão. Eu creio nisso. Tesouros que estão escondidos e riquezas que estão encobertas. Coisas que você nem imagina. Pastor, mas eu olho em redor assim e não enxergo nada. Mas Deus tem. Às vezes aos seus olhos está difícil de ver. Mas eu aprendi uma coisa, irmão. Eu aprendi o seguinte: ficar na palavra de Deus. Porque aquilo que eu não estou vendo está escondido. Mas se Deus falou que tem. Pode ter certeza. Ainda que você olhe para uma pessoa hoje da sua família, você olha assim, mas aí não tem como. Não tem.